Olá pessoal, vamos começar então a disciplina de desenho técnico. Eu vou iniciar agora com vocês a introdução ao desenho técnico. Vamos lá? Bom, desenho técnico, né, é uma área que surgiu aí da necessidade de representar peças, ferramentas, máquinas com uma certa precisão. Qual a finalidade disso? A gente precisa dessa representação para que a gente possa fazer a comunicação do que você quer fazer para quem vai fazer. E você consegue transmitir a ideia de como é uma peça para que um outro técnico, um outro engenheiro entenda essa peça. Então, através do desenho a gente consegue comunicar como é essa peça. E ela precisa seguir determinadas regras, ela tem uma estrutura que permite transmitir isso com uma precisão. O desenho técnico, logicamente, surgiu de forma manual alguns séculos atrás. Na verdade, sim, o desenho técnico é mais recente, mas a ideia, né, a forma como é representado o desenho, ela tem uma origem de algum tempo atrás, né, já um tempo maior atrás. Né. Bom, o desenho manual, né, o desenho técnico surgiu já antes do computador, então era feito de forma manual. Aí, com o surgimento dos computadores, da informática, isso veio para ajudar o desenvolvimento aí da elaboração desses modelos e da representação dessas peças através do desenho. Nós vamos estudar as duas formas, tanto a representação do desenho fazendo de forma manual, né, vamos estudar como fazer isso, e também através do computador. Nós vamos utilizar os programas aí né, no caso, para fazer esse desenvolvimento. Bom, o desenho manual, né, depois a gente vai ver aí os elementos que a gente utiliza para fazer o desenho manual e o desenho pelo computador. Só mencionar uma questão antes, né, logicamente que o desenho ele tem que seguir regras, normas. Então existem os órgãos internacionais que normatizam e, no caso do Brasil, a gente tem a ABNT, que tem um conjunto, né, não uma norma só para desenho, mas um conjunto de normas que está relacionado com a área do desenho técnico. Então, a gente tem normas gerais, né, que regulamentam aí os termos, né, do tipo de desenho, se é um esboço, desenho preliminar, definitivo, se é um desenho feito à mão livre ou computador. Então existe aí um conjunto, uma norma geral e depois um conjunto de normas que vão estar relacionadas com os elementos específicos do desenho técnico, que trata da questão do layout, das dimensões, a apresentação da folha, no caso, eu já vou falar em breve a respeito disso, né? Da representação na folha do desenho na folha, no caso, né? A folha, né, quando a gente tem a impressão ou o desenho numa folha, existem vários tamanhos de folha, e a gente tem um padrão, né, que é o padrão A, que é normatizado pela ABNT, e desse formato A a gente tem um padrão que é o A4, que é aquela tradicional folha de sulfite, né, que é um tamanho de folha aí que a gente já conhece bem, né, tem bastante contato com ela, e é o tamanho que é usado para armazenar em pastas, né. Então, quando você tem uma folha maior, você tem um padrão, né, tem uma regra, uma norma de como dobrar as folhas para chegar no padrão A4, mencionado daqui a pouco. Execução de caracteres, a gente tem a caligrafia técnica, que eu vou mencionar também, né, são caracteres específicos, né, que visam facilitar, né, a legibilidade, né, e a escrita de uma forma uniforme
para facilitar então essa legibilidade do que está escrito, né, das representações, das informações que vão estar no desenho. Aplicação de linhas em desenho, né, algumas linhas elas têm uma representação específica, elas querem transmitir uma informação, então existem os tipos de linhas. Princípios gerais de representação em desenho, então tem uma norma específica, aqui eu não estou mencionando o número das normas, mas cada uma tem um número aqui, né? Essa, por exemplo, a NBR 8196 sobre escalas, de escala aumento, uma escala de redução, então a gente vai mencionar também isso mais adiante, né? Não hoje, mas não nessa aula mais adiante a gente vai falar sobre a questão das escalas, das linhas, a questão da cotagem, né? Achuras, né? Para representar cortes, né? A gente vai mencionar isso, vai falar sobre isso. Superfície, indicação de estado de superfície, então no desenho você indica que tipo de superfície vai ter um determinado, por exemplo, uma peça, se ela é polida, se ela é jateada, se ela é usinada, então ela vai ter uma característica, no desenho você pode representar isso, você pode indicar isso. Questão das tolerâncias, né? Às vezes a peça ela tem que ter uma tolerância, às vezes são peças que tem que ter tem que ser elaboradas com uma certa precisão, então no desenho às vezes você tem a necessidade, ou você pode colocar a tolerância para que seja feita na hora de fazer a peça ali, seja observado isso aí, né? Essa informação possa ser obtida ali no desenho. Representação convencionais de partes roscadas, por exemplo, você tem várias normas aí que vão representar certas situações. Aqui não são todas as normas, a gente tem aí um conjunto talvez das principais normas. Ainda tem normas respectivas, por exemplo, para desenhos da área de eletrônica, da área de engenharia civil. Também tem, quando você vai fazer um desenho de uma construção, é um desenho técnico. Então você tem representação do concreto, do metal, né, da parte da estrutura metálica da obra. Então também tem essas representações, tem norma para isso. E engrenagens em desenho técnico, por exemplo. Então existem várias normas aí. E é importante que os desenhos sigam as normas para que não haja, né, o técnico ou quem vai executar, vai produzir uma peça, ele produza de forma correta. Um erro na representação pode gerar um prejuízo grande na hora de fabricar, porque se a peça for fabricada de maneira incorreta ali, devido a uma informação errada no desenho, isso pode gerar prejuízo. Então é importante essa normatização. Bom, no desenho manual, né, só assim, a gente não vai focar muito, mas apenas para que a gente aborde um pouco a respeito. O desenho manual, logicamente, a gente precisa do papel, né, para desenhar, o lápis, a borracha, a régua e outros. Esses são os instrumentos principais, aí, os mais básicos. A gente tem também outros instrumentos que vão ajudar, aí, vão facilitar determinados tipos de desenho, né, para fazer a elaboração dos desenhos, no caso. Então, esquadro, compasso, transferidor, escalinho são alguns exemplos aí. Então, o básico, né, papel, lápis, a borracha, a régua. O papel é o básico do desenho, né? Se você desenhar, você tem que ter a folha do papel. No computador você tem, né, armazenado o desenho lá na memória do computador. Mas se você quiser imprimir, logicamente você vai precisar de um papel. Então, o papel ele segue, tem uma norma, né? A gente tem, por exemplo, no caso da ABNT, ela tem padroniza um formato, o formato A. Tem o formato A, formato B, mas o que a gente mais utiliza é o formato A. O formato A, ele tem como referência a folha, o tamanho A0.
O A0 ele tem uma área de aproximadamente 1 metro quadrado, né? E as dimensões, ele não é um quadrado, no caso, né? A folha não é um quadrado, é retangular, e ela tem uma dimensão de 841 milímetros por 1189 milímetros. Então, a gente multiplicando isso aqui vai chegar a um valor próximo de 1 milhão de milímetros quadrados, ou seja, 1 metro quadrado. Então, por isso que a gente fala que tem área de aproximadamente 1 metro quadrado. Mas não é exatamente, né? É muito próximo. A gente vai ver a questão de alguns milímetros quadrados ali para completar 1 metro quadrado. Bom, a partir desse formato A0, a gente tem, né, dobrando a folha A0 ao meio, a gente tem o formato A1. Duas folhas A1, na verdade, né? A gente consegue duas folhas A1, dois formatos A1. Dividindo o formato A1 ao meio, a gente tem dois formatos A2 e assim sucessivamente. 2A2, né? 1A2 dobrado ao meio, a gente tem o formato A3, 2A3, né? Dois formatos A3, e dobrando o formato A3 ao meio, a gente teria 2A4. Tá? Então, é sempre a metade, né, do anterior. E assim sucessivamente. Então, existe até assim, a gente fala do formato A5, A6, se a gente pegar algumas pesquisas aí, né, que a gente vê na internet, em algumas literaturas, a gente vai ver que tem até formatos A5, A6, A7, que vai dividindo aí então a folha, né, o tamanho. Bom, a folha A0, né, então a gente tem aqui como margem esquerda 25 milímetros, direita 10 milímetros. A largura da linha do quadrado 1,4 milímetros. Então a gente tem no formato aí também a questão das margens, né? Conforme vai diminuindo o formato, ela diminui um pouquinho mais. A margem esquerda sempre fixa aqui, mas a gente tem uma diminuição do tamanho do formato aqui. Uma outra questão logicamente, né, se a gente pegar a folha A4, ela tem uma dimensão aqui de 210 por 297. A folha A3 é 297, porque ela pega a altura aqui da folha A4, e o dobro da folha, o dobro do A4 aqui, então a gente tem aqui o A3, 420. Aí a gente virando a folha 3, né, a gente teria a folha 3 aqui, então a gente teria o dobro da folha, isso aqui seria, aliás, perdão, 420 seria a altura do A2, né, e, perdão, o dobro aqui no caso, 297 vezes 2 aqui, ó, seria, do A3 seria o A2. E aí a gente teria a metade de 841 aqui, 420 seria o A2. No caso aqui, esse 420 seria esse tamanho aqui do A2. Né? Bom, então é só a gente multiplicando as medidas aí. A questão do dobramento da folha, né, então a gente tem aqui uns exemplos. A gente tem o A4, não precisa dobrar ele, né? É o tamanho que é o objetivo, né, no caso. O A3, a gente tem aqui as dobras. Então a gente faz algumas dobras, né, de modo a ficar no tamanho A4. Aqui o A2, o A1 e o A0. Então tem um padrão aqui para fazer o dobramento. O papel com desenho deve possuir também, no caso quando a gente faz o desenho, a gente observa que tem a legenda. Aqui o papel, logicamente, ele está na posição, a gente tem a posição que a gente chama de paisagem, o landscape, e o formato retrato é quando ele está em pé, né? No caso está na vertical. E aqui o formato A4 está no formato retrato ou portrait, em inglês, é o formato retrato. E aqui o A3, por exemplo, está no formato paisagem, né, que é o landscape. Então, a gente tem
não importa aí se ele está no formato paisagem ou retrato, a gente normalmente na folha de desenho a gente vai colocar uma legenda. Nessa legenda a gente vai ter as informações, por exemplo, o nome da empresa, o departamento, o órgão, né, no caso, o título do desenho, código relacionado ao desenho, datas de elaboração, modificação, aprovação. Aí, né, aqui tem um exemplo no caso de uma legenda. O nome da empresa, o nome do projeto, o nome da área, título do desenho, às vezes um subtítulo, às vezes um código da empresa que, né, a empresa segue, codifica, e assim por diante. Aí tem as datas, algumas datas, às vezes o nome do projetista, né, quem projetou, quem desenhou, quem verificou, quem aprovou, né. Isso aí vai depender muito né, às vezes ali de engenharia civil, CREA, né, e assim por diante, né. Então é importante, né, que na folha de desenho tem essa legenda com essas informações, e a gente vai ter várias informações relacionadas ao desenho. Então isso aqui está relacionado com o papel do desenho. Pode ser manuscrito, ou se você tiver no computador você pode imprimir, mas deve seguir esse padrão. O lápis, né? Existem, a gente fala assim, o lápis é o lápis, né? No caso. Mas na verdade a gente tem um conjunto aí que existem até pessoas que gostam de fazer desenho artístico, né? E aí existe uma variedade grande de tipos de lápis, né? Que na verdade está relacionado com a dureza do grafite. O material, o mineral, a gente fala grafite ou grafita, aí tem uns chamando de grafita, uns usam o termo grafite, então a gente fala grafite, né, no dia a dia, aí o comum é falar grafite, mas também não é errado falar grafita, porque é o mineral, né, a grafita é o mineral. Bom, então a gente tem uma norma aí, né, uma regrinha, para codificar, né, o lápis com relação ao grafite. Então a gente tem desde os mais macios, né, que tem aqui uma ponta mais, né, um diâmetro maior, como ela é macia, é fácil de quebrar, e os mais que tem uma dureza maior aqui, né, que tem a ponta normalmente mais fina, né, o grafite um diâmetro menor. Então eles são codificados com letras e números, ou só letras no caso, ou letras e números. No caso aqui o 7B é o mais macio dos macios, e o 2B é o menos macio dos macios, tá? Então vai do 2B até o 7B, que é o mais macio, o 7B. Aí depois dos médios a gente tem o B, o HB, o F, o H, o 2H e o 3H. O 3H é o que tem a maior dureza, é o mais duro aí dos grafites. O B é o mais macio, no caso, dos médios. E aí depois tem os duros aqui, que é só, né, com 4H, 5H, né, 6H até o 9H, que é o que tem o grafite mais duro de todos, tá? Pela padronização. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas tem isso? Para que isso, né? Quem faz desenho artístico, que desenha com lápis, né? Muitas vezes a gente vai em algum ambiente, às vezes algum restaurante, e vê um quadro desenhado a lápis ali, né? Eu já dei aula para alguns alunos que faziam esse tipo de desenho, né? Até assim, como hobby, e aí eles trabalham com lápis que são mais macios para fazer esse tipo de desenho. Já no caso às vezes a criança, quando a gente compra um lápis para uma criança na escola, tem que ser um lápis relativamente macio, para ele não precisar fazer muita força. Então é o 2B. Né? E aí, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, aí tem, né, o tipo de lápis mais adequado. Borracha, né? A gente tem borrachas, vários tipos de borracha, mas tem a borracha, a gente fala plástica, tem a borracha comum, né, macia. Então é importante que quando você vai fazer um desenho, utilizar uma borracha macia
que não agrida tanto o papel, né? No caso que a gente vai trabalhar com lápis, ela não precisa ser tão agressiva com o papel. Existem as borrachas aí, o lápis borracha até, que são usados para apagar tinta, né? Que é caneta no caso. Aí ele, no caso, ele não vai tirar o grafite ali da superfície, ele vai tirar uma superfície do papel para poder tirar a tinta da caneta, no caso, né? Então ele agride papel. Então, no caso do desenho a lápis, aí a gente usa uma borracha mais macia. Existem os tipos aí de borracha. Bom, régua, né? Alguns falam que a régua não deve ser usada para riscar, né? No caso, ela é usada na verdade para você tirar a medida de um modelo, lá de uma peça, né? E você vai fazer a medida na peça e transportar para o papel, né? O escalímetro também, o escalímetro já né? Depois a gente vai falar sobre isso para você transportar uma medida já em escala. Então o escalímetro ele vai ter várias escalas aqui, no caso, cada parte dessa, cada face dessa daqui, ela vai ter uma escala, no caso. Bom, a unidade padrão aí que é adotada no desenho é o metro, né? É a unidade de medida padrão internacional, né, de comprimento é o metro. Mas algumas empresas, né, trabalham com a polegada. Então, alguns países, né, já de determinada origem, eles adotam a polegada como unidade de comprimento, né, e às vezes a medida, né, algumas medidas elas são em polegada, né, embora a unidade de medida padrão seja internacional seja milímetro, né, metro, milímetro. Então, mas aí a gente tem que observar, né, dependendo da origem, né, observar no desenho se a medida está em milímetro ou polegada. Caligrafia técnica, né, falando um pouquinho sobre ela, é um tipo de caractere que a gente, né, um conjunto de caracteres que a gente chama de caligrafia técnica. Ela tem um formato que procura tornar legível, né, o que está escrito ali, ser de uma forma bem fácil de identificar o que está escrito, né? Às vezes as pessoas, cada um tem a sua escrita ali, né? Então a caligrafia técnica ela é feita de uma forma que qualquer pessoa possa interpretar aquilo que está escrito ali, que esteja de uma forma bem uniforme e legível, né? Para que não haja dúvida na interpretação, de forma alguma. Então ela é normalizada, né? De caracteres, né, letras e algarismos inclinados um pouquinho para a direita aqui, né, a gente tem os exemplos, num ângulo de 75 graus em relação à linha horizontal. Então, ela tem um ângulo aqui em relação à horizontal, um ângulo de 75 graus, aproximadamente ali, né, a gente procura fazer com essa inclinação. Então aqui a gente tem os exemplos de letras maiúsculas, tá? Aqui de letras minúsculas. Aqui, às vezes o A ele pode ser feito dessa forma ou feito com um A parecido com a letra de mão mesmo, tá? Aqui é um A como se fosse uma letra de forma, né? Então aí depende um pouco do exemplo. Os algarismos, né? Aqui no caso tem alguns exemplos de algarismos romanos, que às vezes a gente quer fazer ali faz uma lista e aí vai identificando com números e às vezes utiliza os algarismos romanos também. Aqui tem alguns exemplos, né, no caso de representação, de escrita aqui no caso, utilizando a caligrafia técnica, né, para a representação fazer a cotagem aqui, né, indicação das medidas das peças, né, da peça aqui no caso. É importante, fica bem fácil de identificar as medidas, né? São caracteres. Né? É claro que aqui tem desenhos que representam, por exemplo, o diâmetro, o tipo de superfície, às vezes algum outro caractere para indicar alguma informação, que são padronizados no caso. Né?
Bom, no desenho técnico, a base do desenho técnico trabalha com a questão da projeção ortogonal, é o que nós vamos focar de agora em diante. A representação dos objetos tridimensionais por meio de desenhos bidimensionais, utilizando projeções ortogonais, foi idealizada pelo Gaspar Monge. Ele não era um monge, era o nome dele, né? Gaspar Monge, no século XVIII. Então foi lá em meados de 1700, no século XVIII. Então já faz bastante tempo que ele trabalhou aí, né? Ele criou, né, vamos dizer assim, fez os estudos que desenvolveu o que a gente chama de geometria descritiva, que é esse sistema de projeções ortogonais. E o desenho técnico se baseou nessa geometria, nesse desenvolvimento que o Gaspar Monge desenvolveu. O desenho técnico ele trabalha em cima da geometria descritiva. Então, considerando os planos vertical e horizontal, a gente prolonga eles e aí a gente cria o espaço em 4 ângulos diedros. Né? Então, esses 4 ângulos são numerados no sentido anti-horário, denominados primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro aqui embaixo, né? E o quarto diedro. Então, é como se a gente pegasse e fosse dobrando, aí, né? Rebatendo, fazendo um rebatimento aí, no caso. Então, a representação de um objeto aí, a gente vai colocar ele dentro desse diedro, nesse ambiente aqui, e aí vai fazer a projeção nos planos. Então, nós vamos abordar sobre isso aí, né, que vai ser o foco do nosso estudo agora. Esse sistema de projeção, então, ele pode ser feito em qualquer um desses 4 planos, né, desses diedros. Só que, como questão de normalização aí para que haja uma normalização internacional, se fixou aí que essas projeções elas vão focar aí no primeiro e no terceiro diedro. Então, se criou aí normas internacionais de representação, né, no primeiro e no terceiro diedro. Como padrão internacional, a gente tem a representação no primeiro diedro, mas alguns países eles trabalham com a representação no terceiro diedro, mas é mais difundido aí a representação no terceiro diedro. No Brasil a gente utiliza o primeiro diedro, né, que segue um pouco que normalmente a Europa. O Brasil é um país que, embora a gente faça muitas coisas, siga muitas regras, muitas normas que vêm lá das empresas americanas, mas o Brasil tem uma origem europeia, né? Então muitas coisas foram padronizadas por normas mais europeias. Mas é importante que a gente conheça essas duas regras, né, essas duas normas. Por quê? Porque às vezes a gente vai pegar um desenho que é oriundo de uma empresa americana, inglesa ou japonesa, no caso, ou de origem asiática, e às vezes ela vai aparecer no terceiro diedro. Então é importante conhecer essas duas representações. Bom, projeções ortogonais no primeiro diedro. A gente tem um objeto colocado no espaço aqui, né, no espaço. A gente vai observar, né, olhando esse objeto, as faces desse objeto, né, no caso a gente considera aí as faces. A gente vai representar a face no plano. Então o que a gente está vendo aqui a gente vai representar no plano. A gente chama de plano de projeção. Então a gente tem o plano principal aqui, né? Esse plano aqui é onde a gente vai representar essa vista que a gente chama de vista frontal. E aí a gente considera como se a peça estivesse dentro de uma caixa.
E aí a gente tem, né, olhando aqui, a gente vê, né, essa projeção 1 aqui é a projeção dessa vista frontal da peça. Aí olhando pela lateral esquerda, né, a gente vai projetar aqui, né, esse desenho do lado direito, vice-versa. Olhando aqui a face do lado direito, a gente vai projetar aqui no lado esquerdo. E assim sucessivamente, o que está embaixo a gente projeta em cima, o que está em cima a gente projeta embaixo, e o que está lá na vista posterior a gente projeta aqui, nessa face frontal, né, da frente. Então, a gente tem 6 projeções. Um objeto ele pode ser visto de 6 ângulos diferentes aqui no caso. Então, de frente, vista posterior, né, de trás, vista de cima, vista de baixo, lateral esquerdo e lateral direito. Então, a projeção que aparece no plano 1, né, plano vertical de origem do primeiro diedro, é sempre chamada de vista de frente ou vista frontal, também chamada de elevação. E a partir dessa vista, a gente tem em plano 2, no caso aqui, né, a vista superior ou planta. Quando a gente fala, né, no caso, uma planta, a planta baixa, né, no caso, a planta de uma casa, é porque ela é vista de cima. A vista superior, ela é desenhada, né, vista de cima, então ela é desenhada aqui na parte de baixo, então é a planta. Vista lateral esquerda, ou perfil, né, lateral esquerda, ela é vista, desenhada, ela é vista pelo lado esquerdo, mas é desenhada pelo lado direito. E assim sucessivamente, a lateral direita, plano 4, e assim sucessivamente, né? E aí a padronização do sentido de rebatimento dos planos de projeção garante que no primeiro diedro as vistas sempre terão as mesmas posições relativas. Então, ou seja, os rebatimentos normalizados para o primeiro diedro, ele mantém em relação à vista de frente as seguintes posições. Então, a vista de cima sempre vai ficar embaixo, a vista de baixo sempre vai ficar em cima, a esquerda vai ficar à direita e a direita vai ficar à esquerda. A vista posterior ela fica aqui, ó. A vista posterior ela tem aqui, ó, ela fica a gente olhando lá de trás. É como se a gente fosse tombando a peça ou girando a peça. Você olhando de frente aqui, você vê a vista frontal. Para você ver a vista de baixo, você tomba ela, né, para trás, você vê a vista inferior. Então esse desenho vai ficar em cima. Se você tombar ela para frente aqui, você vai ver a vista superior. Então ela vai ficar aqui embaixo. Então é assim que a gente vai fazendo. A vista de cima fica embaixo, a de baixo fica em cima, a esquerda fica à direita, a direita fica à esquerda. Tá? Então, se a gente pegar a peça aqui, ó, se eu virar, tombar ela para baixo aqui, eu vejo a parte de cima. Se eu virar ela, tombar para lá, para cima, eu vejo a parte de baixo. Se eu virar ela, né, aqui para a esquerda, eu vejo o lado direito, né, essa lateral direito. Se eu virar ela para o lado esquerdo, eu vejo o lado direito, perdão, eu vejo a lateral esquerda. E se eu der mais um giro, eu vejo a parte posterior. Então a gente vai tombando a peça. Tá? Então a gente não precisa colocar um nome nas vistas. Por quê? Porque isso é um padrão. Tá? Isso é importante que a gente tenha sempre em mente. A gente olhando a peça, né, a vista frontal ela sempre vai estar aqui no centro. Né, aí a vista superior está embaixo, a inferior está em cima e assim sucessivamente. Isso aqui é padrão. Tá? E a gente deve procurar sempre manter a distância, né, na hora de fazer o desenho, a gente mantém uma distância padrão entre as vistas, que deve ser proporcional ao tamanho dessas vistas aí. Então, não são colocados nomes nas vistas, né? É importante olhar para o desenho sabendo que as vistas, apesar de serem desenhos bidimensionais, elas representam um objeto, né? Um objeto tridimensional, que está em vários, né, sendo colocado em várias posições.
outra consequência, né, no caso, é que as vistas são alinhadas horizontalmente e verticalmente. Então, aqui no caso, a vista superior e inferior, elas estão alinhadas. Eu só tombei ela para cima ou para baixo. Então a gente vê que ela está sempre alinhada. As linhas, os desenhos vão estar sempre aqui, as linhas vão estar sempre alinhadas. Mesma coisa com as laterais. Então, a figura sempre tem que estar alinhada. Eu não posso desenhar a vista superior do lado e nem a vista inferior do lado, né? As vistas laterais não podem estar em cima e embaixo, senão perde toda a referência. Olha a dimensão. Se a gente olhar a dimensão da peça na vista inferior aqui que está em cima, eu não posso colocar ela aqui que ela vai ficar totalmente, né, não vai ter, as medidas não vão bater, né? Então não fica adequado. Então a gente coloca nessa posição porque facilita a interpretação da peça ou do objeto que a gente está desenhando e assim por diante. Então a gente sempre relaciona verticalmente e horizontalmente aqui as medidas da peça. Então na questão da altura, as vistas vão estar sempre na mesma altura aqui, ó, olhando aqui. E a mesma coisa na largura. A peça vai estar sempre, né, com a dimensão aqui, igual. Aqui um exemplo. Depois eu vou explicar a respeito das linhas. Aqui tem linhas que são tracejadas, linhas que são contínuas, então a gente precisa entender qual é o significado dessas linhas. Quando que a gente deve usar essas linhas? Então, isso eu vou explicar em uma outra aula, né, com mais detalhes. Aqui a gente tem um exemplo, né, olhando um modelo aqui, aí a gente tem o desenho dessa peça. Aqui é a vista de baixo, aqui a vista frontal, a vista frontal a gente está olhando nesse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui. Então, lá anteriormente tinha um observador aqui, né, no caso, o observador. Então a gente está olhando por esse ângulo aqui. Então aqui é a vista frontal. A partir da vista frontal a gente tem a lateral esquerda, lateral direita, superior e inferior. Então, aí a gente tem aqui no caso, né, mesma coisa. Olhando aqui pela lateral esquerda, a gente vai ver aqui do lado direito essas imagens aqui, essas representações. Olhando de cima, a gente vai ver a peça nessa posição. Olhando de baixo, a gente vai virar, ela vai ficar nessa posição. Então, essa linha tracejada está representando aqui uma parte que a gente não está conseguindo ver por esse ângulo, mas ela tem esse formato. Aqui, mesma coisa, né? Então, uma outra coisa importante é que os objetos, a gente não precisa desenhar todas as vistas para representar o objeto. Dependendo do objeto, a gente consegue representar com 3 vistas, com 2 vistas. Às vezes, dependendo do objeto, apenas com uma vista a gente consegue fazer a representação dele. É claro que às vezes a gente tem que colocar algumas informações que vão permitir interpretar aquela peça apenas com uma vista, com as cotas, as informações que a gente vai colocar ali. No caso do primeiro diedro, as vistas mais comuns são a vista frontal, que sempre fica nessa posição, sempre. Você não deve esquecer nunca. A vista frontal, a lateral esquerda que está aqui do lado direito e a vista superior que está aqui embaixo. Então essas 3 vistas são as que normalmente são representadas no primeiro diedro. E aí, dependendo da peça, às vezes não é necessário fazer a representação das 3 necessariamente. Às vezes só a vista frontal e lateral, ou frontal e superior, e às vezes só a vista frontal. Não importa quantas vistas, mas o desenho tem que ficar bem objetivo ali, fácil de interpretar. Para escolher a vista frontal, né, como que eu vou saber? Eu pego uma peça, um objeto, e como que eu vou definir qual vai ser a vista frontal, né? O ponto de partida, né, para escolher qual vai ser o da frente, a gente considera
a peça na posição de trabalho ou de equilíbrio. Se você colocar essa peça de ponta cabeça, ela vai tombar, né? Então essa posição aqui é uma posição que ela fica em equilíbrio. Poderia colocar ela virada, né, nessa posição aqui, como sendo a vista frontal. Mas aí a gente, né, como que a gente escolhe? Posso colocar nessa posição. Aí a gente escolhe, quando dois lados definem bem a forma da peça, a gente escolhe de maior comprimento como a vista frontal. Então esse aqui é preferido como vista frontal, ao invés desse. Em termos de representação, os dois poderiam ser utilizados, mas como questão de regra, via de regra, a gente escolhe o de maior comprimento. Então, aqui ele tem um comprimento maior aqui, né? Feita a vista de frente, faça tantos rebatimentos quantos forem necessários. Então, uma vez definido a vista de frente, aí você vai usar ele como referência para fazer os rebatimentos, né, conforme a necessidade, né? Quanto mais complexa a peça, às vezes precisa fazer mais vistas, né? Representar, às vezes, todas as vistas da peça. E às vezes é necessário fazer recortes na peça, né? Fazer os cortes e outras representações, vendo detalhes, né? Cortes ou seções, né, na peça. Bom, aqui tem outro exemplo, né? Uma peça aqui, recorte interno. Aqui tem as medidas, né? Depois a gente vai abordar sobre a colocação das medidas, a cotagem da peça, né? A gente vai, também segue uma regra, os números à direita, né, à esquerda da cotagem ou acima, via de regra. E aqui outro exemplo, né? Então, depois eu vou abordar como a gente interpreta esses desenhos aqui. Então, nós não vamos entrar em detalhes agora, né? Mas na sequência a gente vai agora vai trabalhar justamente, né, nas próximas aulas, na interpretação, né, de como você, a partir de um objeto, né, de um desenho ou do próprio objeto tridimensional, como você representar ele, né, como fazer aqui as três vistas. Normalmente a gente vai trabalhar, logicamente, com as três vistas da peça, né, frontal, superior e lateral esquerdo. Então, isso a gente vai fazer na sequência. Bom, eu espero que tenha ficado claro a explicação, né? Eu vou estar disponível aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Procurem, né? Também tem esse material impresso disponível para vocês, né? Então vocês podem estar lendo e vendo várias vezes esse vídeo aí que eu gravei para vocês, né, da aula. E não esqueçam de desenvolver a atividade aí para registrar a presença, né, participação na aula de vocês. Bom trabalho para vocês aí.